Com amor no coração, estamos aqui, com a certeza de que, operando Ele, o Senhor, ninguém impedirá. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel, capítulo de número 30. Repita comigo assim, depois que você abrir. Deixa eu esperar você abrir em nome de Jesus. 1 Samuel 30, quem achou, diga amém. Hein? Repita comigo: o problema, a dor, a adversidade, por maior que pareça, nunca será maior do que a promessa de Deus. Amém? O problema, a dor, nunca será maior do que a promessa que nós temos. Quem tem promessa de Deus aqui, diga amém. Você tem promessa de Deus? Eu vou perguntar muitas vezes para você hoje, porque se você tem promessa, então, a coisa está boa para o seu lado. Nós vamos bater muito nessa tecla. Diga: o problema não é maior do que a promessa de Deus para a minha vida. Amém? Na verdade, todos nós passamos por problemas, né, Grandão? Todos nós passamos por dificuldades, né, Santa Cruz? Todos nós passamos. Eu passo, você passa, o irmão passa, meu querido amigo passa, a Micheline que está ali passa, sentada, a Mari passa ou não passa? Lutas, problemas, adversidades, muralhas miseráveis se levantam, dor, muitas vezes, a dor muitas vezes é imensa na nossa vida, uma perca, com fracasso financeiro, com uma enfermidade que aparece, com um filho nas drogas. A dor é muito grande para um pai, para uma mãe. É ou não é, pessoal? Quem tem sabe. Tomara que você não tenha nenhum familiar nas drogas, mas quem tem sabe que a dor é muito grande, não é verdade? Quem conhece alguém que está nas drogas? Fala assim. Então você sabe, você deve conviver a família ali, você fala, puxa, a dor de uma mãe, de um pai, de uma avó, de um avôzinho, é muito grande. Então, nós passamos por problemas, passamos por dores imensuráveis, dores imensas. Isso, infelizmente, vem para todos. A Bíblia diz: do mundo tereis aflições. Infelizmente é assim, vem. A chuva vem para o rico e vem para o pobre. Amém, gente? Quando chove, chove para o rico e chove para o pobre, não chove? A dor é a mesma coisa, a aflição é a mesma coisa, o problema vem da mesma maneira, vem para o rico, vem para o pobre, vem para o branco, vem para o japonês, vem para o negro, vem para todo mundo. Nós somos todos iguais. Amém, querido? Somos todos iguais. Não é porque se eu sou japonês, ou porque eu sou branquelo, porque o outro é negro, que somos diferentes. Não, somos exteriormente sim, mas para Deus todos somos iguais. Amém, gente? Então, o problema, ele vem para todos. A dor, repito, muitas vezes é insuportável. Nós vamos falar aqui de um homem que passou um momento muito difícil na vida dele. O Davi havia sido ungido como rei pelo profeta Samuel. Ele foi derramado óleo na cabeça dele, e ali a vida dele mudou. Uma perseguição muito grande de Saul, invejoso, porque Davi se destacava, e Saul queria matar Davi. E Davi foge. Ele se encontra com alguns homens que estavam ali à margem da sociedade. A Bíblia chega a dizer homens levianos, e ali ele forma uma tropa. E eles vão para uma cidade chamada Ziclag. E lá firmam as suas estacas. Lá Davi se sentiu um pouco mais protegido contra as ações do rei Saul. E um dia ele e a sua tropa saem para uma missão, e quando retornam desta missão, a cidade estava totalmente queimada. A cidade estava abandonada, porque todas as mulheres, filhos e filhas, haviam sido levados cativos pelos amalequitas. Então imagina, Davi chega em casa, procura a Aionã aí, cadê a Abigail, a Aionã, as minhas duas mulheres, não estavam lá.
Aí os outros soldados, minha mulher e meus filhos sumiram, levaram. Nosso Deus, vamos ver o que aconteceu. Foi um choro só, vamos ver? Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinham ferido a Ziclag, e a tinham posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente levaram consigo, e foram pelo seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houve mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, a Ionã, que eu falei para você, né? E Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. Dá uma paradinha aqui. Você já imaginou isso? Até um ungido de Deus passa por lutas, passa por dificuldades. Eu critico um pouco. Eu sou um cara muito crítico. Eu não sou Maria vai com as outras. Eu fico com aquilo que Deus fala no meu coração. Você vê, ungido de Deus sendo perseguido por Saul. Saul queria matá-lo. Agora ele chega de uma missão e a cidade onde ele estava queimada, em chamas, mulheres, crianças, filhos e filhas desapareceram. E ele era ungido de Deus. O ungido de Deus também passa lutas. Eu sou contra pregador que, na minha visão, na minha humilde visão, fala assim: você está com rinite, você está com uma enfermidade, e você tem que ver se não é pecado na sua vida. Eu tenho uma raiva disso. Você também, né, filha? Tenho uma raiva disso. Isso me deixa muito furioso, porque eu olho para a Bíblia e vejo uma parábola onde Jesus fala de Lázaro e o rico e Lázaro. A Bíblia diz que Lázaro estava jogado na porta, na calçada, cheio de chagas, cheio de feridas, na miséria, e um cachorro lambia as feridas da sua chaga. Dentro da casa estava o rico, comendo do bom e do melhor, vestido no melhor linho, e ambos morreram. O rico foi para onde? Para o inferno. E o Lázaro, pobre, miserável, doente, foi para onde? Mas a doença não é sinal de pecado? Então, não é não. Então eu sou contra isso. Falo abertamente para quem quiser ouvir. Ah, mas o fulano de tal ele pensa diferente. Eu respeito, mas esse é o meu pensamento. O ungido de Deus também passa por lutas. Amém? O ungido de Deus também passa por dificuldades. Amém? Então, olha lá. Se você tem uma vida santa e algo está acontecendo na sua vida, não se desespere. Ai, eu preciso achar o pecado na minha vida. Qual que é o Não, você sabe que você está vivendo uma vida santa. Calma. As mesmas aflições se cumprem entre os irmãos. Amém, igreja? O ungido de Deus agora estava numa situação caótica. E ele chora, ele e os seus 600 homens choram copiosamente. Até não ter mais forças, até perderem as forças. A dor era imensa. Eles paravam, eu fico imaginando na cabeça deles: puxa vida, as nossas mulheres foram levadas cativas, nossas crianças, o que será que os amalequitas que nos odeiam estão fazendo com elas? Será que as violentaram e depois mataram nossas crianças e as nossas mulheres? Né? Dava margem para eles pensarem, sim ou não? Sim ou não? Claro que dava. Dava margem. Então o desespero, o choro, a dor foi imensa, Michelina. Foi uma coisa desesperadora. E nós passamos ou não passamos por isso também? Passamos ou não passamos? Passamos. Muitas vezes a dor é imensa. A dor de ser traído por um amigo, por um conhecido, por um familiar. A dor da perda da pessoa fisicamente falando, ela morrer. A dor imensa de não ter o que comer, não ter o que pôr dentro de casa. Quantas pessoas estão assim, vivendo dias difíceis?
dores insuportáveis, repito, imensuráveis. Assim estava Davi. Assim estavam aqueles 600 homens, que choraram até perder o fôlego, até perder as suas forças. Mas a coisa estava ruim, podia ficar pior, e ficou pior. Olha o que aconteceu com Davi, versículo 6. Olha o que aconteceu. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Dá uma paradinha. Os soldados se viraram contra Davi. Vamos o quê? Apedrejá-lo. Sem culpa alguma. E quantas vezes nós somos apedrejados sem ter culpa alguma? Sem ter feito nada. Já passei por isso. Quem já passou por isso? Faz assim. É ruim pra caramba. Dói demais. Então, todos nós passamos por dores, por problemas, por dificuldades. Muralhas se levantam, adversidades se levantam, obstáculos se levantam, barreiras se levantam, e a dor parece insuportável. Olha a situação de Davi, fugindo da morte, que o rei de Israel, Saul, queria matá-lo. Cidade em chamas, e as mulheres, filhos e filhas de todos desapareceram, foram levados cativos, e agora a sua tropa queria o quê? Apedrejá-lo. Diante de tanta dor, diante de tanta aflição, qual foi o comportamento de Davi? E eu quero ver qual é o seu comportamento, porque repito, a dor é inevitável. A dor, enquanto nós estivermos aqui, nesse mundo, o problema é inevitável. Nós vamos passar por luta, nós vamos passar por problemas, nós vamos passar por dificuldades. No mundo tereis o quê? Tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Como é que você tem se comportado diante do problema? Vamos ver como é que Davi se comportou. Versículo 6 ainda. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. Olha para mim. Quem tem a versão na Bíblia aí, e Davi se fortaleceu no Senhor? Quem tem na Bíblia? Levanta a mão bem alto, balança aí. Balança a mão sempre para mim ver você. Está escrito fortaleceu aí? Tá? Olhe para mim. A primeira coisa que Davi faz diante daquela angústia: eu preciso de Deus. Eu preciso me refugiar em Deus. Eu preciso me esforçar em Deus. Eu preciso me fortalecer em Deus. O que você tem feito diante da dor, diante da adversidade, diante da perda, diante da amargura, diante da incerteza, diante dos obstáculos e muralhas que se levantam dia após dia? O que você tem feito? Davi se fortaleceu, Davi se esforçou, Davi se refugiou em Deus. Eu lembro quando eu ainda não era convertido, e eu sempre gostei muito de futebol, Santa Cruz. Você pode falar de qualquer time do Brasil que eu entendo um pouquinho. Do meu time eu entendo quase tudo. Tenho o álbum do Palmeiras, história do Palmeiras. Quando eu era mais jovem, colecionava jornal do Palmeiras, todas as manchetes que saíam do Palmeiras. Você perguntar quem fez o gol do Palmeiras em 93, eu falo para você. Quem fez o gol do Palmeiras em 76, eu falo para você. Quem fez o gol do primeiro título mundial, eu falo para você. Então, eu lembro quando os problemas se avolumavam, eu ia lá para o estádio do Palmeiras, chamado Parque Antártico, sentava, pagava o ingresso, sentava lá, comia um cachorro-quente e falava, esquecia dos problemas. Só que quando o jogo acabava com vitória, empate ou derrota, eu saía do portão para fora, quem me acompanhava? Os problemas. Então não adianta o Senhor querer se refugiar no futebol, na televisão, no Netflix. Não adianta. Você está passando uma luta sobre-humana, você está passando uma luta sobrenatural, uma luta de causar dor imensa, um problema. Como Davi tem que se refugiar no Senhor, tem que se fortalecer no Senhor, tem que fazer dele a sua fortaleza, tem que se esforçar no Senhor. Ore mais, busque mais. Oh, meu irmão, está passando uma luta terrível e não se enquadra na palavra de Deus. Sabe como é que é? Não quer obedecer, não quer andar. Puxa, não vai dar certo isso. Vai, oh, filha. Diga, não vai dar certo. Diga, não vai dar certo. Por favor, desperta.
Não adianta querer buscar refúgio em outras coisas. Não adianta querer buscar refúgio em compras, em isso e aquilo. Meu irmão, é só no Senhor. Vai orar. O problema se avolumou, a dor está grande, a dor está insuportável. Está, pastor, o que eu estou vivenciando na minha vida está insuportável. Quem está passando luta grande aí, balança a mão assim. Todos nós temos, filho. Eu também tenho. Só Deus sabe as lutas que temos, não é verdade, Michelino? O obreiro tem, a Carla tem, eu tenho como pastor, você tem como parte da membresia. Todos nós temos problemas, e muitas vezes a dor que esse problema causa é muito grande. Mas como é que eu tenho que me comportar diante do problema, diante da dificuldade, diante da adversidade, diante do caos que foi instaurado pelo diabo? Porque é ele que veio para matar, roubar e destruir. Em primeiro lugar, eu me fortaleço no Senhor, eu me esforço no Senhor, eu me refugio naquela fortaleza. É lá que o Davi falou: só Deus, essa minha situação, só Deus. Porque o braço, muitas vezes nós tentamos resolver o problema com o braço humano, e não vai dar certo. Nós somos limitados. Eu sou limitadíssimo, não sei você, eu falo de mim. Eu sou limitadíssimo. Sem Ele eu nada posso fazer, sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo, eu nada posso fazer. Então, o que o Davi fez no pior momento da sua vida? Saul querendo matá-lo, a cidade que ele estava refugiado, Ziclag, em chamas, queimada, as mulheres de Davi, as mulheres, filhos e filhas dos 600 homens de Davi, haviam sido levados cativos. O desespero era grande, e agora os seus próprios soldados, homens, iriam se voltar contra ele e apedrejá-lo. E o Davi fala o quê? Eu vou me fortalecer, eu vou me refugiar, eu vou me esforçar no Senhor, meu Deus. Acorda, igreja. Só Jesus é a solução para mim e para você. Pastor não é solução para nós. Bispos, missionários, que eu respeito, não são soluções para nós. A solução é Jesus. A solução é Jesus. Diga: o problema, a dor, não é maior do que a promessa de Deus na minha vida. O problema, a dor não é maior. Eu sei que está grande aí. Eu sei que essa luta está insuportável para muita gente. Que não é fácil. Está desempregado há tanto tempo, está doente há tanto tempo, está com um diagnóstico médico, é um casamento destruído, é um filho nas drogas, é um filho no pecado. É fácil, pastor Charles? Não é. Muitas vezes, para quem está passando, é insuportável. Mas é nesse momento que da mesma forma Davi passava, Davi falou: peraí, respirou fundo e falou: eu vou até o Senhor. E ele vai até Deus. Vá até Deus, filho. Ore mais, dedique-se um pouquinho mais, desliga a televisão, sai do celular, por favor. Fica o dia inteiro passando o dedo nessa desgraça. Muda a sua vida, vai se refugiar, vai se fortalecer no Senhor. Foi o que Davi fez. Vamos ver o que aconteceu? Versículo 7. E Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo... lê comigo. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo... Opa, o que o Davi fez? Ele foi se refugiar em Deus, e ali ele falou: agora, Senhor, eu preciso falar com o Senhor. Ele orou a Deus, ele falou com Deus, ele consultou a Deus. Quando você fala com Deus, você espera o quê? Uma resposta, né, filho? Falou com Deus, consultou a Deus, ele espera uma resposta. E minha irmão, olhe para mim. Quem tem promessa de Deus, diga amém.
Tem promessa de Deus na sua vida? Quem tem, balança essa mãozinha bonita e tem? Tem promessa? Tem promessa aí? O que eu e você precisamos é de somente uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus pode mudar a minha, a sua, a nossa vida. E muitas vezes, na hora da dor, na hora do desespero, não nos refugiamos em Deus, não buscamos nos fortalecer no Senhor, não nos esforçamos no Senhor, e consequentemente o nosso nível de oração, ela cai bastante, e não oramos a Deus. O problema avolumou-se tanto que eu não estou conseguindo, pastor, não estou conseguindo nem orar, viu? Quantas dezenas, centenas de vezes, o senhor como pastor, eu como pastor, o senhor como pastores, já não atendeu a pessoa falando assim, eu não estou conseguindo orar. Quem já passou por isso? Balança a mão assim, ó. Pastor, não tem uma época que eu não consegui nem orar, faz assim, ó. Eu não duvido nada que tenha pessoas passando por isso hoje. Mas Davi, o que ele fez? Ele consultou a Deus. Uma palavra muda tudo. A situação estava terrível, a dor era imensurável, e ele vai e consulta a Deus, e ele diz: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? Ele fez uma pergunta para Deus: o Senhor, eu devo perseguir essa tropa que queimou a cidade e levou as nossas mulheres, filhos e filhas cativas? Eu devo persegui-la, Senhor? Eu vou alcançá-la, Senhor? E o Senhor lhe disse. E o Senhor? A resposta: persegue-a, porque de certo a alcançarás, e tudo. Agora Davi, aquele homem amargurado, aquele homem triste, aquele homem que nos versículos anteriores que nós lemos, ele e todos aqueles 600 homens choraram feito criança até perderem as forças, porque a cidade foi queimada, mulheres, homens, mulheres, crianças, meninos e meninas, filhos e filhas foram levados cativos. Agora Davi se refugia em Deus, se fortalece no Senhor, se esforça no Senhor, consulta a Deus, e a resposta vem. Agora ele tem uma promessa de Deus: filhão, eu sei da sua dor, pode perseguir essa cidade, essa tropa. Filhão, eu sei que a coisa não está boa, eu sei que vocês choraram muito, eu vi vocês chorando, eu vi que a coisa não estava fácil, eu vi, Davi, a intenção de Saul de matá-lo. Eu vi o choro de cada um dos seus homens, Davi. Eu vi o seu choro, porque quando você chegou na cidade, Aionã e Abigail não estavam lá, suas duas mulheres. Eu vi tudo, Davi. Eu vi o momento que aqueles seus soldados pegaram as pedras para lhe apedrejar. Eu vi tudo, Davi. Mas faz o seguinte: persegue essa tropa que fez essa maldade contra a sua família, contra a família dos seus soldados. Persegue, você vai alcançá-las, e tudo libertarás. Agora Davi tinha uma promessa. Quem tem promessa aqui, diga amém. Deus falou: pode perseguir, você vai alcançar e vai libertar tudo, nada vai ficar na mão do inimigo. Davi tinha a promessa, não é? Quem tem promessa aqui, diga amém. Então você está aqui no versículo 8, você parou aqui comigo. Você está passando dor, está passando luta, passando uma adversidade X, seja na vida sentimental. Mas isso não é nada para você. Para quem está encalhado há anos e deseja fazer uma família e não consegue ninguém, é uma dor muito grande. É ou não é, gente? Claro que é. Nós não podemos menosprezar a dor do próximo. Nós não podemos fazer isso. Mas você tem promessa. E o solitário habitaria em família. Está escrito na palavra de Deus. Você tem promessa que tu e a tua casa servirás ao Senhor Jesus, apesar da amargura do que você está vendo, da tristeza do que você está vendo, de um filho nas drogas, de um filho no crime, de um filho no pecado.
Você tem promessa que tu e a tua casa servirá ao Senhor Jesus e que teus filhos são herança do Senhor. Davi agora tinha uma promessa. Diga, eu também tenho uma promessa. Diga, e o problema? Diga bem forte, o problema, a dor, não é maior do que a promessa de Deus para a minha vida. Você está aqui, você parou no versículo 8. Vamos para o 17, vamos ver o que aconteceu? E feriu-os Davi, vamos ler o 17, isso mesmo. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens, que montados sobre cavalos fugiram. Assim, livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi, e ninguém lhes faltou, desde o menor até o maior, e até os filhos e as filhas, e também desde o despojo até tudo quanto eles tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levaram-nos diante do outro gado, e diziam, este é o despojo de Davi. Opa! Deus prometeu que Davi deveria perseguir os inimigos, queria alcançá-los, e tudo libertaria. Não é isso que nós vimos lá no versículo 8? Sim ou não? E eu pergunto, a promessa se cumpriu? A promessa se cumpriu, amigão? A promessa se cumpriu, meu irmão? Santa Cruz, a promessa se cumpriu? Deus foi fiel com Davi? Tudo que Deus falou aconteceu? E na sua vida? Você parou no 8, né? Você tem promessa? Falou, quem tem promessa, diga amém. Está vendo aí? Falou que tem promessa, mas parou no 8. Não aconteceu o milagre ainda? E eu pergunto a você, diante da promessa de Deus, como é que você tem se comportado? O que você tem feito quando Deus vê? A frase é essa, como é que você tem se comportado diante da promessa de Deus? Você falou que tem promessa, viu que a promessa foi dada a Davi, e ele viu a promessa se concretizar diante dos seus olhos, tudo foi recuperado, agora estava tudo restaurado. E na sua vida? Você tem promessa, mas o que você tem feito diante da promessa de Deus? Qual é o seu comportamento diante? Porque você tem promessa. Não adianta falar, eu tenho a promessa de Deus, e ficar reclamando, murmurando, andando no pecado, andando fora da palavra. Eu tenho promessa. Deus de aliança, Deus de... Treme, até treme. De promessa, Deus que não é homem pra... E fica até roxo, igual eu estou ficando aqui, né? Mentir, tudo pode mudar, tudo pode passar, mas tua palavra vai. Não tem uma música assim? Tem ou não tem? E aí, meu filho? Como é que você tem que se comportar diante da promessa? Não adianta ficar cantando esse louvor e ter uma vida toda torta, toda tosca, reclamando, murmurando, prostrado, chateado. Não vai dar, não vai conseguir, não tem... É assim que você se comporta diante da promessa de Deus? Fala que tem promessa de Deus, mas nada acontece? Vamos ver como é que Davi se comportou de uma forma muito direta. Mas vamos ver aqui como é que Davi se comportou, porque ele tinha promessa, e a promessa se cumpriu lá na frente, 17, 18, 19, 20, se cumpriu, está lá escrito. Você quer estar no 17, mas você parou no 8 por quê? Tem a promessa, mas nada acontece? Como é que você tem se comportado, meu irmão? Vamos ver como é que Davi se comportou. Versículo de número 9. Veio a promessa, vamos ler o 8 de novo. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu esta tropa, alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse, a promessa, persegue, porque de certo alcançarás e tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Bessor, onde os que ficaram para atrás pararam. Olha para mim. Agora aqueles homens que choravam até perder o fôlego, se levantam. Tem que se levantar, minha irmã. Peraí, eu tenho a promessa, então vou me levantar e falar, peraí, Satanás, você está batendo em porta? Está batendo em porta? Errada. Eu tenho a promessa de Deus, e o que há de vir virá e não tardará. É só um pouquinho de tempo. Satanás, se prepara, você entrou por uma porta, vai sair por 7 portas diferentes, em nome de Jesus. Tem que se levantar.
Aqueles homens que outrora, olha lá o versículo lá atrás, 3, 4, choravam, lamentavam, perderam as forças de tanto chorar, porque não viu as mulheres, não viu as crianças, não viu os filhos e filhas. Agora estavam o quê? Marchando para guerrear. Você tem que marchar, meu irmão. Você tem que se levantar. Você tem que ir para cima desse demônio que verdadeiramente veio para roubar, matar e destruir sua vida. E como é que eu vou para cima? Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos, meu filho. Como é que Davi foi para cima do gigante Golias? Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Tem que se levantar. Não dá, meu irmão, para chegar no versículo 17 com vitória. Você quer chegar lá com vitória? Oh, eu venci os meus feridos, os meus inimigos, o de Satanás caiu por terra, eu venci. Oh, tudo Davi, tudo libertou, tudo, não ficou nada na mão do inimigo. Mas tem que se levantar. Crente prostrado, que não quer obedecer. O Davi, o que ele fez? Ele obedeceu, falou, então é para mim pelejar? Então vamos lá. Partiu, pois, Davi. Olha lá. Ele e os seus 600 homens foram para a batalha, foram para a guerra, foram guerrear, foram lutar, foram obedecer a palavra de Deus. Tem que se levantar e obedecer a palavra. Você tem a promessa? Então se levante. Toma hoje uma decisão. Estou me levantando hoje, vou dar um passo em direção de Deus e vou obedecer o que Deus está mandando fazer. Agora está na igreja, tem promessa, claro que tem promessa, claro que tem promessa, claro que tem promessa, claro que tem promessa, mas não quer obedecer a Deus, não quer confiar na palavra e obedecer. Como é que fica, meu filho? Tantos anos na igreja, ainda está na mentira, ainda está na desonestidade nos dízimos, ainda está na fraude, no imposto de renda no seu dia a dia, porque a Bíblia diz, dá a Deus que é de Deus, dá a César que é de César. E aí, meu filho, como é que fica? O Davi se levanta para obedecer a palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar. Quem veio de carro hoje aí, levante a mão. Quem veio de carro na igreja aí, levanta a mão. Vai, meu filho, ajuda aí. A igreja não quer o seu carro. Deus não precisa do seu carro. Deus quer o seu coração. E se levanta para guerrear e obediente à palavra. E o final você já viu. Volta lá no 17. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 jovens que montados sobre camelos fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequistas. Olhe para mim. Não vai ficar nada que é seu na mão do diabo em nome de Jesus. Nada. Casamento, saúde, finanças, nada vai ficar para trás. Não, tem uma causa lá que não foi resolvida. Não, é tudo. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas, também as duas mulheres livrou Davi. As suas duas mulheres livrou Davi. Olhe para mim. Não vai ficar nada que lhe pertence na mão do inimigo. E prosperidade é dom de Deus. Se é dom de Deus, nós somos herdeiros em Deus e co-herdeiros em Cristo. Também nos pertence. Não vai ficar na mão do ímpio. Deus vai tirar do ímpio e vai colocar na mão do justo em nome de Jesus. Espera aí, né, filho? Tem que se levantar. Tem que obedecer a palavra. Tem que ir para a guerra. Ficar prostradinho, reclamando, chupando o dedinho, botando culpa no fulano, no ciclano, no beltrano, na igreja, no pastor, no bispo, no presbítero, no missionário, no carro, no taxista, no fascista, no neonazista. Isso não adianta nada ficar colocando a culpa em ninguém. Tem que se levantar. Quem está entendendo o que eu estou falando? Diga amém. Puxa, Davi viu a promessa de Deus se cumprindo. E você falou para mim desde o início do culto que você tinha promessa na sua vida. Então toma posse delas, meu irmão. Não vai ficar nada na mão do inimigo. Versículo de número 19. E ninguém lhes faltou desde o menino, desde o menor até o maior, até os filhos e filhas, e também desde o despojo, tudo quanto lhes tinham tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e vacas, e levavam-nas diante do outro gado, e diziam: este é o despojo de Davi. Vamos entender isso aqui e vamos terminar aqui. Olhe para mim. Quando os amalequitas entraram em Ziclag, levaram tudo: gado, ovelha, mulheres,
filhos e filhas. Suponhamos que Davi tinha 2.000 vacas e ovelhas. Quando ele foi lá no arraial dos amalequitas, trouxe todas essas 2.000 vacas e ovelhas que era dele, mas trouxe também o outro gado que pertencia aos amalequitas. Davi saiu daquela batalha melhor do que ele entrou, em nome de Jesus. Você vai sair dessa luta melhor do que você chegou, em nome de Jesus. Essa é a minha fé. Deus, ele diz, para cada dia da sua vergonha, ele tem dupla honra para você. Aplauda Jesus bem forte. Amém? Olhe para mim, igreja. Quem tem promessa, diga amém. Se levante hoje. Se levante hoje. Obedeça a palavra de Deus. Lute, batalhe, ore mais, consagre mais, clame mais. O que há de vir verá e não tardará. A promessa vai se cumprir na sua vida. Aplauda Jesus de novo, porque só Ele merece. Levanta a mão para o céu e diga assim: Pai, muito obrigado por essa simples palavra. Diga: Senhor, eu entendi, Senhor, que eu tenho promessas que vieram do Senhor para a minha vida, e eu não abro mão delas. O problema, a dor, a luta que eu estou passando não é maior do que as promessas do Senhor. Diga: meu Deus, em nome de Jesus, chegou a hora de eu me refugiar no Senhor. Chegou a hora de eu me esforçar, de eu me fortalecer no Senhor. Chegou a hora de eu consultar o Senhor. E o que eu preciso é apenas uma palavra, e essa palavra já veio. Eu tenho a promessa. Diga: meu Deus, em nome de Jesus, eu creio que verdadeiramente nada ficará para trás, se eu me levantar, se eu lhe obedecer, se eu lutar. Diga: nada ficará para trás, tudo verdadeiramente eu terei de volta. A alegria, a paz, a vitória, a bênção, a manifestação do teu poder será real na minha vida. E eu creio que eu sairei desta batalha muito melhor do que eu entrei. Diga: meu Deus, eu creio que a glória da última casa é maior do que a primeira. Diga: meu Deus, eu creio que no lugar da minha vergonha eu tenho dupla honra. Diga: obrigado, Senhor, e me perdoe se eu tenho vacilado diante da promessa que me foi dada. Perdoe os meus pecados, pensamentos, palavras, ações, gestos, atitudes, vontades, desejos, conscientes ou não. Perdoe-me, Senhor, limpa-me para a tua glória. Diga: obrigado, Senhor. Vamos aplaudir Jesus bem forte.